Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos lá, meus amigos, de um jogo movimentado, dá pra dizer. Acho que é o mínimo que dá pra dizer. Um empate contra o São Paulo no Morumbi, que como resultado, assim, não é um resultado ruim, mas é um jogo que traz grandes lições pro Palmeiras, tá? Quando a gente fala de desempenho, quando a gente fala de escolhas do Abel, quando a gente fala da diferença do primeiro pro segundo tempo, é um jogo que traz grandes lições pro Palmeiras. E eu tenho muita coisa pra conversar com vocês a respeito disso. Então, bicho, começa deixando o likezinho aqui, certo? Porque eu sei que você vai esquecer depois. E por mais que a atuação do Palmeiras acho que não vale o seu like, mas o conteúdo vale, né? Então já deixa o like aí pra poder fortalecer o canal. E vamos lá, meus amigos. Pra já tirar da frente essa primeira parte, eu acho sim que o Palmeiras começa bem no jogo, o Palmeiras começa melhor, o São Paulo não fazia nada ali nos primeiros 20 minutos ali, enfim, antes do gol, só que aí toma o gol e o Palmeiras definha completamente no primeiro tempo, não consegue mais voltar pro jogo. E aí, pra já tirar da frente essa questão do gol, né, do erro ali da saída de bola do Palmeiras, pra mim tem erro dos dois, tá? Tem erro do Richard Rios sim, porque por mais que o passe do Everton não tenha facilitado a vida dele, ele estava inteiro na bola ainda e ele erra o domínio, então tem sim erro do Richard Rios. E tem, claro, erro do Everton, principalmente na defesa, que, enfim, a bola passa do lado dele, negócio absolutamente inacreditável. Eu já queria tirar isso da frente para não passar muito tempo nisso, porque tem coisas mais importantes até pra gente conversar a respeito do jogo, tá? Eu sei que no segundo tempo a gente tem o gol, a gente tem uma melhora do Palmeiras em alguns sentidos, a gente tem mudanças do Abel para corrigir algumas questões, mas como o primeiro tempo apresentou muitos erros, eu quero primeiro falar dos erros, e aí depois a gente fala das correções e das lições que esse jogo traz, porque são várias lições importantes, tá? Então, bicho, vem comigo. E pra mim, quando eu falo em erros, eu tô falando em erros do Abel, tá? Então, prestem atenção, conforme eu elenco esses erros, como cada um deles poderia ser corrigido de uma forma só. Não precisava corrigir uma coisinha pra cada. Não, um ponto corrigiria todos esses erros do Abel no jogo, esses erros que o Palmeiras teve. Prestem atenção. Primeira coisa, Zé Rafael de meia, né, no momento ofensivo. Meia pela esquerda, fazendo exatamente a mesma função que o Veiga faz no momento ofensivo do Palmeiras. Foi testado, né, até deu mais certo em outros jogos, mas assim, claramente é uma adaptação só pra tentar encaixar os três volantes juntos. Vai jogar junto Aníbal, Rios e Zé. Um deles precisa ficar um pouco mais à frente, o Zé foi escolhido. É uma tentativa de tentar encaixar os três e honestamente pra mim não rola, cara. A gente tem o melhor camisa 8, o melhor segundo volante do país e a gente vai improvisar ele de meia esquerda simplesmente pra tentar encaixar os três volantes no mesmo time. Então pra mim já começa aí o primeiro erro do Abel quando a gente fala de escalação, quando a gente fala de montagem de time, de montagem de estratégia. Eu acho que a gente sacrifica o Zé Rafael nessa função. Não que ele jogue mal, porque o Zé Rafael é um grande jogador, mas a gente tá perdendo o melhor Zé Rafael de todos. E o melhor Zé Rafael de todos é um ótimo Zé Rafael. Enfim, aí eu já acho que começam os erros do Abel. Segundo, ainda falando de momento ofensivo, Endrick na direita. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. O Endrick é um craque, ele vai atuar bem em qualquer função do ataque que você colocar ele, mas você não pode... Não é que não pode, né? Mas não é inteligente você dar ao Endrick essa função de ser o cara aberto pela direita, porque o Endrick, ele rende melhor próximo do gol, ele rende melhor próximo do centro do campo. Isso já ficou muito claro. Ano passado o Abel já tinha entendido isso, já tinha entendido como encaixar melhor o Endrick no time. E assim, eu entendo que existem princípios ofensivos a serem cumpridos. É importante para Abel ter alguém aberto ali na direita para poder espaçar a defesa do adversário. Eu não estou questionando isso. Só que não é inteligente você colocar o melhor jogador do seu time ali, né? Um cara que rende melhor próximo do gol. Uma coisa era quando o Abel colocava o Dudu por ali, porque o Dudu, como um ponta aberto, ele sempre rendeu muito bem. Por mais que você possa preferir ele numa outra função, mas ele sempre rendeu bem por ali. O Endrick não. O Endrick é um outro tipo de jogador. Então, ofensivamente, não foi inteligente por parte do Abel na minha visão. Acho que foi um erro dele colocar o Endrick por ali. E o terceiro erro, que eu acho que ficou o mais claro e que o pessoal mais reclamou aí nas redes sociais, é defensivamente o Endrick também voltar ali pela direita. E vejam bem, entendam, não é
por causa daquele papo furado que muita gente tem de que o craque não pode marcar, não, o craque tem que jogar só com a bola no pé, ele não pode marcar. Não, não é isso. Vocês sabem que eu não venho com esse papo aqui, porque não é verdade, né? Todo mundo marca, né? Os 11 marcam, os 11 atacam, até os craques. Mas, a partir do momento que você coloca o Endrick pra voltar ali pela direita, primeiro que assim, o Endrick, ele não é um grande marcador. Então, já é um primeiro motivo que não faz muito sentido você fazer isso, né? Não é uma crítica, né? Ele tem boa vontade, ele volta, ele dá carrinho e tudo mais, mas ele não é um grande marcador. Então, já é um primeiro motivo. Segundo, que você, mais uma vez, afasta ele do gol a partir do momento em que você recupera a bola. Quando você, né, tá se defendendo, recupera a bola, vai partir pro contra-ataque, o ideal é você conseguir encontrar ali os seus melhores jogadores, o Veiga, o Endrick, né, pra partir pra cima da defesa do adversário. A partir do momento que o Endrick tá lá atrás, né, junto do Marcos Rocha, você prejudica esse momento do contra-ataque também. Então, assim, foram escolhas do Abel que, pra mim, fizeram pouco sentido, erros que não vejo tanto o Abel cometer nesse grau. E se o Abel se limitasse a isso, no sentido de, se eu soubesse que o Endrick de ala era o máximo que ele poderia fazer, era o melhor que ele poderia fazer, eu não estaria cornetando tanto. Mas a corneta não, né? Enfim, a crítica, o que eu tô querendo dizer aqui, ela vem sabendo que o Abel, ele claramente sabe fazer mais do que isso, ele pode fazer melhor do que isso, ele pode encontrar alternativas melhores, como ele encontrou no segundo tempo, inclusive, uma coisa muito mais simples, né, e muito menos inventada. Então, a crítica vem daí, de saber que o Abel pode fazer melhor do que fez no primeiro tempo na montagem do time que foi a campo. E assim, percebam que todos esses erros, todos eles, se resumem à escalação, né? Eu sei que é uma escalação que todo mundo pede, ou pelo menos pedia, né, pra colocar os 3 volantes, pra encaixar os melhores. Só que você colocar em campo os melhores jogadores, os jogadores que estão em melhor momento, não significa que você tá formando o melhor time. E o Palmeiras precisa formar o melhor time. O importante não é ter os 11 melhores jogadores dentro de campo, mas os jogadores que formam o melhor time, a melhor equipe, o melhor coletivo, que é um discurso que o Abel tem desde que ele chegou ao Palmeiras. E por isso eu acho muito esquisito ele tentar esse tipo de coisa. Não dá pra você ter tudo num time, né? Você tem que ceder ali em algum momento, e o Abel sabe disso. O Abel, escalando esse time, ele queria ter os melhores individualmente em campo, mas quer manter os princípios ofensivos de saída de 3 e de amplitude máxima, né? Ou seja, ter 2 jogadores bem abertos ali pelos lados do campo, só que sem bola ele também quer ter uma linha de 5 para não ficar em inferioridade, né? Já que o São Paulo atacava com os 2 alas bem abertos, mais o trio de ataque, então com 5 jogadores, o Abel queria ter 5 na linha de defesa, o que faz sentido, só não faz sentido ser o Endrick, esse quinto jogador. Então, assim, não deu pra equilibrar ofensivamente e defensivamente esse time, conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Você acaba prejudicando um jogador ou outro. Já não tinha dado certo contra o Mirassol, né? Imagina contra o São Paulo. Então, são erros que estão dentro dessa escalação que o Abel mandou a campo, né? E claro que você até tinha outras alternativas dentro desse time que foi a campo, mesmo dentro desse time. Ofensivamente, por exemplo, você podia fazer a saída de 3 com o Aníbal junto dos zagueiros e os 2 laterais subirem por fora. Só que aí defensivamente o Aníbal ele vai ter que saltar daquela posição. Quem é que vai defender pelos lados? Daquele negócio, não dá pra ter tudo, não dá pra pensar o jogo só ofensivamente. Você podia ter também o Richard Rios aberto no lugar do Endrick, por exemplo. Acho que até seria melhor do que a alternativa que o Abel teve no primeiro tempo. Só que não deixa de ser uma improvisação e não deixa de precisar ficar compensando. Acho que essa é a palavra que resume um pouco esses 11 jogadores nessa formação que o Abel tentou contra o Mirassol e tentou hoje. Na tentativa de acomodar todo mundo, o time precisa ficar um compensando o outro ali durante o jogo o tempo inteiro, e de quebra você acaba prejudicando os 2 melhores do Palmeiras. Os 2 melhores não, 2 dos melhores do Palmeiras, Zé Rafael e Endrick, né, que foram os 2 que eu citei aqui. Então é aquilo, gente, não dá pra ter tudo. Se você quer colocar os 11 melhores em campo, esses 11 você não vai conseguir encaixar nas melhores funções que eles cumprem. E aí você vai acabar colocando alguns jogadores em funções que eles não vão render tão bem. Nesse caso foi Zé Rafael e Endrick, e eu acho que aí, pra mim, está o grande erro do Abel nesse jogo. Enfim, eu acho que resumidamente é isso, tanto que no intervalo ele faz o que deveria ter feito desde o início, ele tira um dos volantes. E assim, eu entendo
você querer colocar os 3 caras juntos porque o Rios estava muito bem, apesar do erro de hoje e tudo mais. Só que, gente, a temporada é muito grande, tem muito jogo, muito campeonato, o Rios vai ser titular em várias partidas mesmo assim. Além disso, você ter um cara como o Rios no banco ainda se torna uma ótima opção, uma ótima alternativa para um segundo tempo. Não precisa querer acomodar todo mundo junto, né? A gente, né, dá para tentar formar o melhor time e você ter boas opções vindo do banco de reservas. Então, ele tira o Rios no intervalo, ainda põe o Mike, né, no lugar do Marcos Rocha. Imagino que o Mike não foi titular ainda por questões físicas, óbvio, porque o Mike é o lateral direito titular do Palmeiras, mas enfim, entra no intervalo, o Palmeiras passa a ter sim os seus princípios ofensivos do mesmo jeito, só que com os jogadores acomodados de uma forma melhor. Então a saída de 3 com o Piquerez, né, junto aos zagueiros, o Mike, dessa vez aberto pela direita, com o Lázaro aberto pela esquerda, certo? Aníbal e Zé Rafael como dupla de volantes, os 2 meias do time ali passam a ser Veiga e Endrick, né, o Endrick meia barra segundo atacante, e o Flaco na frente, com menos de 10 minutos, tem o gol anulado, que o Zé Rafael entra na bola ali, não sei porquê, ia ser gol do Endrick, e com 13 minutos tem o gol de pênalti do Rafael Veiga, o Palmeiras já empata o jogo, então assim, ficou um negócio claramente, né, tinham coisas que precisavam ser corrigidas ali, e foram corrigidas com as alterações. Mesmo assim, não foi um grande segundo tempo do Palmeiras não, tá? O jogo fica muito perde-ganha também, né? Os dois times errando, o Palmeiras errando muito tecnicamente, fica um jogo de muitas transições, né? Então, time errando passe, o outro indo pro contra-ataque, errando, o outro indo pro contra-ataque, enfim, um jogo de muito perde-ganha por ali. O Rony entra muito mal, o Flaco tava mal no jogo também, né? Mas enfim, os dois foram mal no jogo. A troca do Caio Paulista no Veiga, eu até acho que fez sentido, né? Já critiquei, já cornetei muito o Abel no vídeo. Nessa eu acho que faz sentido, porque o Veiga já estava cansado. O Abel reforça o lado do campo, coloca o Caio Paulista, que é um cara de velocidade. Poderia ser o Vanderlan também, fazendo a mesma função. E passa a ter 3 jogadores de velocidade lá na frente para tentar, né? Uma jogada nas costas da defesa do São Paulo. No caso, o Rony, o Endrick e o Lázaro, né, que entrou mais aberto. No fim do jogo ele termina mais centralizado. A substituição do menino pelo Aníbal Moreno aí pra mim realmente não faz muito sentido. Talvez eu acho que o Abel pensou na bola parada do menino pra tentar o gol ali da virada ou um chute de fora da área, mas realmente o menino entrou muito mal e defensivamente o menino nos traz muita emoção, viu? Irritou bastante no segundo tempo, principalmente ali no finalzinho, o espaço deixado para o São Paulo em alguns contra-ataques, por erro defensivo do Gabriel Menino, por um Zé Rafael já cansado e amarelado, por alguns jogadores ali da frente não voltarem em alguns momentos, e por uma concentração abaixo. Eu senti o Palmeiras menos concentrado ali no final do que no começo do jogo. Eu acho que no começo do jogo, mesmo com os problemas táticos que eu citei, o Palmeiras conseguiu ser superior ao São Paulo antes de tomar o gol, justamente porque o Palmeiras entrou muito concentrado no jogo. Eu senti isso, pelo menos, pressionando bem a bola, né, entrando bem dividida, ganhando por ali. Eu acho que isso fez muita diferença pro Palmeiras no começo. E fez no final também, porque eu senti muita falta disso. O Palmeiras pressionando muito mal a bola, deixando o São Paulo pensar com a bola, né, escolher a melhor alternativa, o Rames, inclusive. Quase que o São Paulo faz gol, inclusive, do 2-1. Então, fica esse ponto negativo também para a concentração do Palmeiras no finalzinho do jogo e essa pressão no portador da bola do São Paulo. Mas enfim, gente, no fim das contas, eu não vou falar que o resultado é ruim não, tá? Porque é um jogo de fase de grupos de Paulistão, é um empate fora de casa, é um empate que praticamente garante o primeiro lugar geral para o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, é um empate que até prejudica um pouco o São Paulo, né? Eles ainda estão em primeiros, mas precisam ganhar o último jogo aí para se classificar. Então acho que acaba sendo um resultado melhor pro Palmeiras do que pro São Paulo. Mas resultado à parte, eu acho que o melhor de se extrair desse jogo é a lição, né? Essa grande lição de que se o Paulistão é para testar, o Palmeiras testou, o Abel testou, e acho que deu para ver o que dá certo e o que não dá certo, né? No fim das contas. É torcer agora pro Abel focar um pouco mais em formar o melhor time do que acomodar os melhores jogadores, pelo menos na minha visão, que é uma coisa que o Abel sempre fez desde que ele está no Palmeiras, não tem por que mudar nesse momento em pleno 2024. Certo, meus amigos? Isso aí seja no 3-5-2 com uma dupla de ataque, ou no 4-2-3-1 com o Lázaro ganhando espaço, ou um outro ponta, Dudu voltando no meio do ano, Bruno Rodrigues, contratação, enfim, não sei. Mas eu acho que o foco tem que ser esse, e eu acho que esse jogo
trouxe uma boa lição nesse sentido. Certo, meus amigos? É isso. Eu agora quero saber a sua opinião aqui embaixo, fechou? Já que você viu o vídeo inteiro, manda a sua visão aqui nos comentários, que eu sempre leio todos os comentários de vocês. E se você chegou até o final também, checa se você deixou o seu likezinho, que é muito importante, certo? Faz esse vídeo chegar a mais palmeirenses. Inscreva-se no canal também, que me ajuda muito e você não perde as próximas análises. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Boa semana a todos, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.